Os objetivos dessa aula são conhecer as válvulas de controle, aplicar e dimensionar as válvulas de controle. Então nós vamos dar uma introdução nos diferentes tipos de válvulas de controle, como elas podem ser controladas e uma introdução ao dimensionamento dessas válvulas. Introdução. Não basta uma planta industrial possuir o sistema supervisório mais avançado, os sensores mais confiáveis, os transmissores mais precisos e ao menos o engenheiro de processo mais competente se sua malha não responde aos comandos designados pelo sistema. Para esta malha corresponder a toda a tecnologia aplicada a ela, necessita-se de um elemento final de controle que atenda à sua expectativa. Na verdade, se qualquer um desses elementos citados na malha de controle for falhos ou de baixa qualidade, o sistema inteiro, ou seja, a malha, consequentemente a planta industrial, não irá operar adequadamente. Portanto, é necessário que o sistema supervisório, os sensores, transmissores e o elemento final de controle sejam adequados. Eu deixei um link nessa página da LCDs, que vocês podem ver aqui no link. Nesse site é possível baixar o demo de um sistema supervisório. Então, se vocês baixarem o programa é demo, vocês não precisam de uma licença para utilizá-los. Vocês vão ter uma ideia da cara que é um sistema supervisório. Qual é a interface entre a malha de controle e o operador. Então é possível você observar alguns tutoriais, alguns exemplos de malhas, certo? Como por exemplo o caso do tanque. E é possível também vocês mudarem alguns set points, ou seja, aqueles pontos em que a malha de controle deve operar, alterar algumas variáveis para que o sistema funcione. Continuando, em outras palavras, válvulas de controle consiste em um conjunto de corpos de válvulas conectados a um mecanismo atuador. O atuador responde a um sinal do sistema controlador. Pode alterar a posição do elemento final de controle de fluxo existente na válvula. Então, eu vou mostrar para vocês na próxima imagem como é em geral a válvula de controle. Nessa parte é possível observar uma válvula típica de controle. Então, olhando aqui no mouse, a gente tem um sistema de atuação, que é o elemento responsável por aplicar a força na válvula para que ela abra ou para que ela feche. O posicionador, que é o sistema que indica o quanto essa válvula está aberta. Geralmente você tem lá uma posição de 0 a 100%. 0 a válvula está totalmente fechada, 100% a válvula está totalmente aberta. E ela trabalha no intermediário, então ela pode estar lá com 80% aberta, ou seja, através da válvula está passando aí 80% da vazão total. E o corpo? O corpo depende do tipo construtivo da válvula. Então ela pode ser uma válvula borboleta, como mostrado nessa outra imagem, pode ser uma válvula do tipo esfera e outras. Aqui eu coloquei um vídeo que é possível verificar o funcionamento de uma válvula de controle e suas variações construtivas. Tá, o vídeo é em inglês, mas ele é muito bom para se entender como essas válvulas funcionam. Quanto ao atuador, esse atuador pode ser pneumático, pode ser hidráulico ou pode ser um acionamento elétrico.
né? Aqui a gente tem um exemplo de uma válvula pneumática, tá? Então a gente tem lá o atuador, que é esse conjunto, que a gente tem o atuador propriamente dito, o sistema de posição e o corpo da válvula. Nessa outra imagem a gente pode ter uma imagem mais detalhada, a gente tem umas fotos mais detalhadas desse sistema. Então a gente tem lá o diafragma da válvula, certo? Então nessa parte de cima a gente tem uma região pressurizada. Essa pressão vai controlar a abertura e o fechamento da válvula. Para equilibrar a força da válvula, a pressão, a força produzida pela pressão, a gente tem uma mola que empurra esse sistema para cima. Aqui embaixo a gente tem o indicador de posição. Nesse caso, o indicador da posição é um indicador analógico, né? Então você tem lá posição mais baixa totalmente fechada, posição mais alta a válvula totalmente aberta. E aqui a gente tem o corpo da válvula, né? Então a gente pode observar que a válvula ela é conectada à tubulação por duas flanges, né? A gente tem o corpo da válvula e aqui a gente tem o sistema de abertura e fechamento da válvula. Então o fluido vem escoando na entrada da válvula, vem para essa parte inferior e aí passa por esse entrave aqui que a gente chama de obturador, né? Então nesse caso o obturador está totalmente fechado, o fluido não conseguiria passar por esse furo e não conseguiria seguir o caminho dele, ou seja, a válvula está totalmente fechada. À medida que a pressão aqui em cima diminui, a mola empurra o eixo para cima, o obturador sobe e o fluxo começa a passar. Então, se subir muito, ele fica totalmente aberto e a vazão é a máxima. Aqui a gente tem um sistema mais detalhado, né? Então aqui, ó, em cima no atuador a gente tem um diafragma, que é uma membrana flexível, o eixo conectado a essa membrana, que pode ser um atuador pneumático, como nesse caso, ou pode ser um motor elétrico que faça o deslocamento desse eixo. A gente tem a haste, o indicador, né, o castelo da válvula, o obturador, que é esse elemento que se desloca, o corpo da válvula e a sede, que é por onde o obturador vai fechar ou abrir a vazão da válvula. Então, conforme a pressão aumenta, essa haste é empurrada, fechando a sede. Se a pressão não for tão alta, a mola tem força maior, empurra o obturador para cima e a válvula permanece aberta. Então, nessa primeira imagem a gente tem a válvula totalmente aberta, né, numa pressão de 3 psi, por exemplo, e aqui a gente tem a válvula totalmente fechada na pressão máxima de 15 psi. Então, nesse caso, essa válvula especificamente ela opera entre 3 e 15 psi. Então, se ela estiver lá numa vazão intermediária, eu estou com uma pressão, por exemplo, de 9 psi, entre 3 e 15. Então, ela está parcialmente aberta. Sistema de controles em malha aberta e fechada. Agora a gente vai abrir um parênteses aqui na nossa aula. Essa parte de malha aberta e fechada a gente já comentou um pouco na aula passada. Com relação à forma de implementação do sistema de controle, podem ser classificados de duas formas: em malha aberta e em malha fechada. Para entender bem os diferentes sistemas de controle, assistam ao vídeo abaixo a partir dos 7 minutos e meio. Tá? Então tem um vídeo do YouTube que eu postei, é um vídeo do Telecurso 2000, tá? Da parte de automação, né? Especificamente é um vídeo sobre sensores, e a partir de 7 minutos e meio ele começa a falar especificamente de malha aberta e malha fechada, operação em malha aberta e malha fechada. Se vocês quiserem, assistam ele desde o início, ele também é bastante interessante e dá uma boa noção da parte de controle e automação dos sistemas, tá? Então, ó, o sistema em malha aberta é quando o controlador gera o sinal para o atuador com base no sinal piloto.
sem obter nenhuma informação sobre o andamento do processo. É um sistema sem realimentação, sendo que o sistema na entrada é o próprio setPoint. Então, na malha aberta, a gente não tem um sensor que vai medir como o processo está caminhando. Tá? O controlador ele vai dar apenas sinais para que ocorra a atuação sobre o sistema, sem ter uma resposta desse sistema. Um exemplo clássico desse tipo de malha é a máquina de lavar roupas. Então a gente seta uma programação na máquina, tá certo? Então a gente vai pedir lá para a máquina deixar a roupa de molho, para bater a roupa e depois para centrifugar a roupa. Tá? Então esses tempos, a gente seta os tempos de cada um desses processos e ao final a gente tem a roupa lavada. A diferença da malha aberta é que nesse caso a gente não tem um sistema de medição que vai dizer se a roupa foi lavada adequadamente ou se ela continua suja, ou seja, eu não tenho um feedback do sistema. Tá? Como eu não sei se a roupa foi lavada ou não corretamente, o sistema opera em malha aberta. Aqui em vermelho eu deixei um aviso, tá? No item 3.2 da apostila, que é o de sistema de controle em malha aberta e fechada, esse tópico está incorreto. Tá? Na hora da editoração da apostila, provavelmente alguns parágrafos foram trocados. Tá? Então toma cuidado na hora de ler para não se confundir. Tá? Aqui na apresentação eu ajustei a ordem dos parágrafos. Tá? Então não se baseiem na apostila para o estudo. Isso pode confundir vocês. Então, no sistema de controle do sinal de saída não afeta a ação do controle. Ou seja, não se mede o sinal de saída, nem este sinal é enviado de volta para comparação com o sinal de entrada. Então a gente tem lá a malha aberta, um esqueminha da malha aberta, o setPoint, o controlador, que é onde a gente vai ajustar o setPoint, o atuador, o processo, um transdutor e o indicador. Então eu tenho, por exemplo, como já foi citado, no exemplo da máquina de lavar, a gente seta o controlador. Então eu coloco lá quanto tempo eu quero de deixar a roupa de molho, quanto tempo eu quero que a roupa seja batida, e quanto tempo ela seja centrifugada. Então eu seto isso no controlador, vai ocorrer o atuador vai acessar o processo, ou seja, o processo vai ocorrer. Eu posso ter um transdutor indicador que vai me dizer em quantos minutos tem ou quantos minutos faltam para cada uma das etapas serem finalizadas, mas eu não tenho um sinal medindo se a roupa está sendo lavada adequadamente para me modificar o meu processo. Tá? Portanto, esse processo é em malha aberta, sem alguma realimentação. Controle em malha fechada, o controlador gera o sinal para o atuador, com base no sinal piloto. Porém, agora ele recebe informações sobre o andamento do processo, através de um transdutor. O sinal de entrada, no caso, corresponde à diferença entre o setPoint e o sinal do transdutor. Por isso, também é chamado de sinal de erro, ou seja, a diferença entre o valor medido na saída da variável e aquela medida que foi setada previamente, a diferença entre essas duas é um sinal de erro que o controlador vai corrigir e vai atuar sobre o processo para que esse erro seja zerado. Portanto, o sinal de erro excita o controlador de modo a reduzir o erro e a trazer o valor do sinal de saída para o valor desejado. O controle em malha fechada recai no uso de sinais de do transdutor, também definido como realimentação ou retroação, a fim de reduzir o erro do sistema. Então, o sistema em malha fechada ele funciona com um transdutor que vai dizer como é a variável que foi setada previamente está sendo medida, qual é o valor que ela está sendo tendo naquele instante. Isso vai para o indicador. Esse indicador, através do transdutor, vai fazer a comparação do sinal que está com o sinal desejado. Essa diferença a gente chama de erro, e esse erro vai ser controlado, vai ser
vai ser medido, né? E o controlador vai mandar um sinal para o atuador para que esse erro seja corrigido. Então, as vantagens da malha aberta e da malha fechada. Então, o controle em malha fechada apresenta a vantagem de ser relativamente sensível a perturbações externas e a alterações de parâmetros do sistema. Em contrapartida, os sistemas em malha aberta apresentam menores problemas em relação à sua estabilidade. Portanto, em sistemas que não apresentam distúrbios e as entradas são conhecidas antecipadamente, o controle à malha aberta apresenta bons resultados. Caso haja possibilidade de ocorrerem perturbações externas e ou variações nos parâmetros dos componentes, a solução de controle à malha fechada é mais vantajosa. Essa parte das vantagens de um e de outro fica bem claro naquele vídeo do Telecurso 2000. Tá? Então assistam ao vídeo e vocês vão ver um exemplo lá no caso do braço robótico. Tá? Outro detalhe é o seguinte: aparece outro erro dentro da apostila disponibilizada para vocês. No item 3.3, que trata aí das vantagens e desvantagens das malhas abertas e fechadas, essa palavrinha sensível está errada na apostila, tá? Lá ela está como insensível a perturbações externas, tá? Então corrijam isso na apostila. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos tipos de válvula, né? Voltando ao assunto das válvulas. Então a gente tem basicamente, nessa aula, um comentário sobre 3 tipos de válvulas, que é a válvula globo, a válvula esfera e a válvula borboleta. Então, as válvulas globo funcionam abrindo e fechando o caminho de passagem do fluido através de um obturador, que se movimenta por uma haste que desliza verticalmente, encaixando o obturador sobre um assento horizontal chamado de sede, localizado no centro da válvula. Em função do seu tipo construtivo, as válvulas globo fazem com que o fluido seja submetido a uma mudança de direção e também a um turbilhamento em seu interior. Essa condição causa uma elevada perda de carga no interior da válvula. Então aqui, ó, a gente tem a sede da válvula e esse aqui é o obturador. Tá? Então o fluido vem, sofre um desvio na sua direção, passa por esse obturador e sai para a continuidade do escoamento. Tá? Como foi comentado, né, esse tipo de configuração provoca um turbilhonamento em seu interior, tá, e uma grande perda de carga, tá, aqui por conta desse desvio, né, e essa passagem do fluido através aqui dos vãos do obturador. Tá? Essa ação é extremamente indesejada, porque causa uma grande perda de carga. Uma perda de carga significa uma perda de energia, né? Então você pode ter, por exemplo, uma redução drástica da pressão antes e depois da válvula, né? O que muitas vezes é indesejado numa linha de fluxo. Entretanto, a vantagem desse tipo de sistema é que a vedação entre o obturador e a sede é muito boa, né? Você tem uma força que age sobre a sede, o obturador sobre a sede, dando uma excelente vedação. Então esse tipo de válvula, ele, apesar de ter uma grande perda de carga, ele consegue ter uma vedação muito boa e trabalhar com diferenças de pressões muito grandes, né? Por conta dessa forma construtiva dela. Aqui também eu coloquei outro vídeo, tá, que mostra um pouquinho da válvula globo em operação, tá? Então vocês podem ver lá nesse link esse vídeo. As válvulas de esfera. A válvula de esfera funcionalmente é semelhante ao conceito da válvula globo, contudo seu controle é realizado girando a haste, movimentando assim a esfera, a qual permitirá um fluxo determinado, dependendo de sua posição da abertura da válvula. Então a válvula esfera, né, a gente se habituou a ver ela principalmente na rede hidráulica residencial, né? Ela é uma válvula que está na moda, ela é bastante utilizada, né, em residências por conta dessa facilidade de abertura e fechamento dela, né? Então ela tem essa configuração, ela tem uma esfera, essa esfera é vazada,
tá? E a gente girando a haste aqui, a gente vai ter a passagem do escoamento do fluido, tá? Então, se você girar ela 90 graus, ela está completamente fechada. Se você girar, retornar à posição inicial, ela tem a passagem total do fluido. E entre 0 e 90 você tem a passagem parcial do fluido. Tá? Essa válvula ela produz uma perda de carga muito menor do que a válvula do tipo globo, que a gente pode observar porque a passagem do fluxo através da esfera, né, dessa esfera, ela é bem suave. Tá? Aqui tem um vídeo, né? No vídeo também você vai observar o funcionamento do sistema. Vocês vão ver que o fluido não sofre, por exemplo, nenhum tipo de desvio. Portanto, a gente tem uma perda de carga bem pequena. Só que a atuação, né, se a gente tiver uma válvula controlada, ela não é uma ação linear, certo? Você vai ter que ter um sisteminha aqui para girar a posição da esfera. Então, ó, aqui a gente tem uma válvula esfera com um atuador em diafragma tipo V. Então, o que acontece? Ó? Diferente da válvula globo, né, a gente tem que ter um sistema de transmissão de força um pouco mais sofisticado. A atuação aqui da pressão no atuador, ó, que pode ser também hidráulica ou pode ser elétrica, né, ela é linear, só que ela tem que ser transferida, né? Você tem que ter um sistema de eixos aqui, né, para que esse movimento linear se transforme numa torção desse eixo, certo? Então o eixo vai ser você vai ter uma articulação que vai girar esse eixozinho aqui, e esse eixo vai movimentar a esfera aqui dentro. Tá? Então, se vocês já assistirem ao vídeo, vocês vão verificar como é o movimento da esfera dentro da sede da válvula. Tá? Então, você vai ter que transformar um movimento linear, né, em um movimento circular aqui para girar a esfera dentro da válvula. Por que ela chama tipo V? Né? Por conta dessa articulação que você vai ter aqui no sistema. Tá? E o sistema de posicionamento também vai ter que ser mais sofisticado. Por último, a gente tem as válvulas borboleta. Tá? A válvula borboleta controla o fluxo através de um disco circular, geralmente de diâmetro de tubulação, a qual irá ser aplicada. O disco, cuja inclinação em graus irá controlar o fluxo através da tubulação, também é movimentado por uma haste rotativa da válvula. Esse tipo de válvula tem maior aplicações em situações onde se necessita de tubulações de diâmetro elevado e que operam a pressões baixas. Essas válvulas podem ser utilizadas também em operações onde se tenha um meio altamente corrosivo, desde que recebam previamente um tratamento anticorrosivo em seus principais componentes. Então essa válvula, ó, ela tem aqui, ó, uma sede, né, que se assemelha às asas de uma borboleta, né, na hora de abrir e fechar. Então você tem também uma haste. Esta haste ela vai ser girada, certo? Ó, produzindo esse movimento. Ó. Então você tem a válvula totalmente fechada, parcialmente fechada, né, ou parcialmente aberta, e a válvula totalmente aberta. Tá? Então também eu tenho que o sistema de atuação, né, o atuador tem que girar esse eixo, né, e não movimentar ele linearmente. Tá? Essa configuração ela é mais utilizada em grandes diâmetros, né, pela forma construtiva dela, e como ela é uma sede, né, nesse formato, ela trabalha geralmente em pequenas pressões. Essa válvula ela é tipo ela é a típica válvula de controle, tá? Ela não é uma válvula muito indicada, por exemplo, para proteção do sistema, ou seja, ela não trabalha totalmente fechada ou totalmente aberta o tempo inteiro. Ela serve para dar vazões parciais. A gente tem também a válvula de diafragma, ou a válvula Saunders. Tá? Essa válvula ela funciona com um diafragma. Aqui, ó, a gente tem aqui uma película
flexível, geralmente um polímero, tá? E a sede dela é desse tipo aqui. Então a gente tem a atuação de um sistema linear que vai flexionar esse diafragma e vai produzir o fechamento do diafragma aqui. Então o fluxo vem e é cortado pela posição do diafragma dentro da válvula, tá? Então esse tipo de válvula, cuja configuração é totalmente diferente da configuração das outras válvulas de controle, é utilizada no controle de fluidos corrosivos, líquidos altamente viscosos e líquidos com sólidos em suspensão. A válvula de controle do tipo diafragma consiste em um corpo em cuja parte central apresenta um encosto sobre a qual o diafragma móvel preso entre o corpo e o castelo se desloca para provocar o fechamento da válvula. Como você tem um elemento flexível, né, o elemento não é rígido como nos outros exemplos, né, essa válvula garante aí, por exemplo, a passagem de partículas sólidas, porque se ela fechar sobre uma partícula sólida, ela vai absorver, ela vai se flexionar e vai fechar da mesma forma, né? Como se eu colocasse uma borracha sobre uma parte sólida. A borracha se deforma e mesmo assim ela consegue dar a vedação da passagem da válvula, tá? Aqui nos vídeos, tá? Eu botei dois vídeos, né? Duas configurações diferentes para a válvula do tipo diafragma. Vocês podem observar lá a diferença entre as formas construtivas das duas válvulas. Então, ó, operação das válvulas. Aqui são algumas dicas, né, de como dimensionar e como utilizar essas válvulas. Quando se decide usar as válvulas de controle, deve-se selecionar o tipo correto. Para a seleção da válvula certa, deve-se entender completamente o processo que a válvula controla, conhecer as condições normais de operação e as exigências que a válvula deve satisfazer durante as condições de partida, desligamento do processo e emergência. Um fator de mérito muito importante no estudo de válvulas de controle é a sua rangeabilidade. Por definição, a rangeabilidade da válvula de controle é a relação matemática entre a máxima vazão sobre a mínima vazão controláveis com a mesma eficiência. É desejável que se ter alta rangeabilidade de modo que a válvula possa controlar vazões muito pequenas e muito grandes com o mesmo desempenho. Tá? Então, é importante na hora de se aplicar, de se dimensionar a válvula, né, entender completamente o processo que a válvula controla. Então, por exemplo, tem que saber se é um líquido ou se é um vapor, se o líquido está a alta ou a baixa temperatura, se o líquido é muito viscoso, se o líquido é muito denso, qual é o regime de escoamento do fluido, né, se esse fluido está passando em regime laminar, se ele está passando em regime turbulento, tá? Se ele é corrosivo, tá? Então são detalhes que tem que ser especificados para saber exatamente qual é o tipo de válvula que será utilizado. Uma outra característica é essa que ele fala sobre a rangeabilidade. Então nesse caso, né, a válvula pode operar numa faixa, né, de 0 a 100, né, 0 totalmente fechada, 100% a válvula está totalmente aberta, e a rangeabilidade é o percentual de operação da válvula em que ela vai operar com a mesma eficiência. Então, se ela funciona de 5 até 95% com uma boa eficiência, com a mesma eficiência, eu posso ter um controle mais preciso do processo. Bom desempenho da válvula de controle significa que ela é estável em toda a faixa de operação do processo, ou seja, isso implica em uma boa rangeabilidade da válvula, não operar próximo de seu fechamento ou de sua abertura total, o que implica, de novo, na rangeabilidade. Geralmente a rangeabilidade cai próxima ao fechamento ou à abertura total da válvula. É suficientemente rápida para corrigir os distúrbios e as variações da carga do processo. Dimensionamento.
O dimensionamento de uma válvula de controle é o procedimento de calcular o coeficiente de vazão ou o fator de capacidade da válvula. Uma vez calculada o CV da válvula e conhecido o tipo de válvula usada, o projetista pode obter o tamanho da válvula do catálogo do fabricante. Quando se diz que a válvula tem o CV, dimensionamento. O dimensionamento da válvula de controle é o procedimento de calcular o coeficiente de vazão ou o fator de capacidade da válvula, CV. Uma vez calculado o CV da válvula e conhecido o tipo de válvula usada, o projetista pode obter o tamanho da válvula do catálogo do fabricante. Quando se diz que a válvula tem o CV igual a 10, significa que, quando a válvula está totalmente aberta e com a pressão de entrada maior do que a pressão de saída em 1 psi e a temperatura ambiente é de 15,6 graus, sua abertura deixa passar uma vazão de 10 GPM, ou 10 galões por minuto. Cada galão por minuto corresponde a 2,27 metros cúbicos por hora. O CV é basicamente o índice de capacidade, através do qual o engenheiro é capaz de estimar, de modo rápido e preciso, o tamanho de uma restrição necessária para qualquer sistema de fluido. A equação básica para dimensionar uma válvula de controle para o serviço em líquido é a mesma para todos os fabricantes. A capacidade da válvula serve como o índice CV, né, serve como um padrão para o dimensionamento dessas válvulas, tá? Então, como é calculado esse CV? Então, a válvula é submetida a um ensaio de laboratório em que a vazão é medida e a diferença de pressão sobre a densidade do fluido, né, a raiz da diferença de pressão pela densidade do fluido também é medida, obtendo-se assim o CV. Então a vazão é igual ao CV vezes um Fx. Esse Fx é um valor que depende de algumas características do fluido e da forma construtiva da válvula. Ou seja, esse Fx depende do regime de escoamento, se o escoamento é laminar ou turbulento, e também da forma construtiva, se a válvula é uma válvula de diafragma, se é uma válvula de esfera ou se é uma válvula globo, por exemplo. Para maiores detalhes sobre o dimensionamento da válvula, leia o material complementar Elementos Finais de Controle, SENAI, em apêndice A, Guia para a Seleção de uma Válvula de Controle. Então lá no material complementar, no seu AVA, você tem um material, uma apostila do SENAI das válvulas. Dessa forma, você vai ter um detalhamento maior sobre esse tipo de elemento. Queda de pressão na válvula. Basicamente, há dois problemas que surgem nas válvulas de controle. A queda de pressão, porque é um equipamento que trabalha aberto, né, ou com abertura parcial, e a cavitação nessa válvula. Então vamos estudar esses dois efeitos. A queda de pressão na válvula ocorre porque quando a vazão, o fluido passa pela válvula, ele sofre desvios e esses desvios produzem essa perda de pressão pelo atrito entre o fluido e as superfícies fixas da válvula. Então essa queda de pressão é uma perda econômica para a operação de processos, desde que a pressão é fornecida por uma bomba ou compressor. Assim, a economia deve ditar o dimensionamento da válvula para pequenas perdas de pressão. A queda de pressão projetada afeta o desempenho da válvula. Uma boa regra de trabalho considera 1/3 da queda de pressão do sistema total. Filtros, trocadores de calor, bocais, medidores de vazão, restrições, conexões e tubulações com atrito. É absorvido por válvula de controle. As vazões normal e máxima usadas no dimensionamento devem ser baseadas nas condições reais de operação, sem aplicação de qualquer fator de segurança.
Outro problema que surge nas válvulas de controle é o problema da cavitação, tá? Então, com o aumento, o que é cavitação? A gente sabe, pela equação de Bernoulli, que se a velocidade aumenta dentro do escoamento, a pressão diminui, tá? Então, ó, em determinadas situações, essa pressão fica abaixo da pressão de vapor do fluido para a temperatura de trabalho, provocando a formação de bolhas de vapor. Então, a pressão de saturação, né, que é essa pressão de vapor do fluido, né, a gente sabe, por exemplo, que a pressão a uma temperatura de 100 graus, a água começa a evaporar. Tá? Mas ela só evapora a 100 graus porque a gente está na pressão atmosférica. Se a gente estiver numa pressão menor, essa água vai evaporar a uma temperatura menor. Então, se essa pressão for baixa dentro da válvula, a água, né, como no caso, sendo fluido de trabalho, pode evaporar a temperaturas de 20, 30 graus, dependendo da pressão. Então, essa evaporação provoca a formação de bolhas de vapor, tá? E essa queda de pressão é transitória, porque depois da válvula a gente vai ter o aumento da seção, a redução da velocidade do escoamento e, consequentemente, a gente vai ter um aumento da pressão. Quando a pressão aumenta, a bolha é implodida, ou seja, o vapor volta a ser líquido. Tá? Nessa situação, essas bolhas, as bolhas em si, elas não causam problema. O problema são as sucessivas implosões, ou seja, o retorno da fase vapor para a fase líquida dentro do escoamento. Essas bolhas, elas dissipam uma grande quantidade de energia, que produzem ondas de choques localizadas que podem chegar até 10.000 psi, ou seja, são pressões muito grandes, apesar de ocorrerem em escala em escala microscópica, que causa corrosão muito peculiar, ainda danificando não somente os internos, mas também o corpo da válvula. Este fenômeno ocorre também em bombas, rotores e turbinas hidrelétricas. Os danos provocados pela cavitação dependem da intensidade da cavitação, ao tempo que a explosão da cavitação, da dureza do material utilizado e dos tipos de válvula. Tá. Aqui tem um vídeo que explica um pouquinho melhor, né, a cavitação. Então você tem lá o vídeo que vai mostrar como a cavitação ocorre dentro das válvulas. A cavitação é um efeito indesejado, praticamente impossível de ser evitado na sua totalidade, tá? É um efeito muito comum em que a engenharia de controle e automação tem que saber lidar e observar os danos causados por esse efeito, tá? E ter o bom senso de parar o equipamento e fazer as substituições necessárias, tá? Esse fenômeno também ocorre com muita frequência em turbinas hidrelétricas, né? Então, por exemplo, a gente tem grandes centrais hidrelétricas que operam com números de 10 a 20 turbinas. Geralmente, esse número em operação é sempre de uma turbina parada. Então, se eu tenho 20 turbinas numa central hidrelétrica, apenas 19 estão gerando eletricidade. Uma está parada. Essa uma está parada para manutenção. A manutenção praticamente é corrigir os efeitos da cavitação, ou seja, os soldadores descem até o rotor da turbina e ficam depositando solda sobre as pás da turbina para reduzir o efeito da cavitação. E assim a gente termina a aula. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida podem utilizar os fóruns, mandar um e-mail para o professor, tá? E eu ficaria muito agradecido se vocês fizessem sugestões sobre os vídeos. Um abraço.